Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. À beira do poço em Midian. Esse é o nosso assunto nesta manhã. Moisés, à beira do poço em Midian. Abra sua Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Bem fácil de encontrar. Gênesis, Êxodo, capítulo 2. Vou ler a partir do verso 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo isso já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Assentou-se à beira de um poço. E assentou-se à beira de um poço. Conforme o sermão de Estevão, em Atos capítulo 7, Moisés está aqui com 40 anos de idade. No Egito, mas era hebreu, ele vê um egípcio, um capataz egípcio, batendo num hebreu. Tarefa principal dos hebreus no Egito era fazer tijolos com palha e barro. E Moisés vai na garganta, no pescoço do egípcio e o mata. O mata na mão e enterra o egípcio na areia. Denunciado, no dia seguinte, ele tenta separar uma briga entre dois hebreus, irmãos dele de sangue, no caso, do povo dele também. Tentou apartar essa briga e foi denunciado. Ontem, você matou um egípcio e colocou ele enterrado na areia. Você quer ser juiz entre nós? Quem te nomeou juiz entre nós? E então, Moisés, apavorado, reconhece, lembra que foi descoberto, e então ele vai fugir do Egito. Ainda no sermão de Estevão, no capítulo 7 de Atos, tem uma expressão muito interessante no verso 39, que diz: rejeitaram-no em seus corações, voltaram para o Egito. Aqueles dois hebreus que estavam brigando, diz Estevão, que rejeitaram Moisés como líder sobre eles, e nos seus corações eles voltaram para o Egito. Interessante isso. Para explicar melhor, você vai entender fácil. Veio para os Estados Unidos
mas o coração ficou no Brasil. Nos seus corações, eles preferiam a escravidão ali do Egito a serem libertos por Moisés. Hoje à tarde, leia Atos 7, se inspire no sermão de Estevão. Ele fala claramente sobre isso, mas dá uma outra mensagem. E então, versículo 15, nós encontramos Moisés sentado à beira de um poço no deserto de Midian, fugitivo. Meus irmãos, o que nós podemos aprender vendo Moisés assentado à beira desse poço em Midian? Imaginemos que Moisés esteja ali, o poço, Moisés ali parado, andou pelo deserto, consegue saciar a sua sede, com certeza, e ele está ali no poço de Midian, em estado de choque. Ele havia matado uma pessoa. O que nós podemos aprender vendo Moisés nessa situação? Quem sabe, eu acredito, nenhum de nós aqui matou alguém, não sabe o choque que é, a besteira que fez ao matar uma pessoa. Não temos essa experiência. Mas nós podemos imaginar a situação emocional de Moisés, sozinho, no deserto, só pensava naquilo que ele havia feito, matado um capataz egípcio. E mesmo tendo sido criado pela filha de Faraó, mesmo tendo frequentado o palácio de Faraó, com certeza muito conhecido de Faraó, com a possibilidade de entrar na dinastia dos faraós e ser um faraó no Egito, ele precisa fugir. Porque Faraó promete matar quem matou o capataz egípcio. Então, primeira verdade, irmãos, que eu aprendo com essa situação, esse momento na vida de Moisés, é que nós precisamos confiar sempre, confiar em Deus. Quão impulsivo Moisés foi! Ele julgou o egípcio, ele condenou o egípcio e ele executou o egípcio. Ele fez todas as partes de um tribunal. Julga, condena e executa o egípcio. Meus irmãos, Jeremias 17, versículo 5 diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal, ou que faz do seu braço, diz outra versão, a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do braço, do seu braço, da sua humanidade, a sua força. Ninguém de nós aqui, começando pelo pastor, pode afirmar que nunca explodiu com alguém. Que nunca se irritou profundamente com alguém. Nos seguramos para não voar no pescoço da pessoa. Alguém ajudou, alguém separou, né? Alguém nos ajudou, não deixou a gente fazer como Moisés, né? Condenar e executar
a pessoa. Meus irmãos, confiar em Deus é resultado da nossa intimidade com Deus. Ele pode mudar os nossos corações. Ele pode mudar a nossa impulsividade. Nossa impulsividade. E estava dirigindo uma assembleia numa igreja em que fui pastor. E o assunto que foi tratado desagradou uma família da igreja. Eles não gostaram do resultado, da votação, da maioria. E eu estava na frente e dei por encerrada a votação. O assunto passou. Uma irmã se levantou, mais ou menos ali onde está o João, e veio na minha direção, botou o dedo na minha cara e falou assim: o senhor e essa igreja vão me pagar, porque eu tenho sangue italiano. Que eu tenho sangue italiano. Tem alguém aqui com sangue italiano? Eu vou fugir de você. Vou sair fora de você. Porque alguém com sangue italiano. Irmãos, foi de Deus. Eu não sabia o que falar. Eu falei para ela, mas o sangue de Jesus tem poder para mudar a irmã. Saiu assim naturalmente, que ela falou de sangue, eu entrei com sangue também, né? Já que o negócio é conversar sobre sangue, vamos de sangue. Sangue para lá e sangue para cá. Só Deus, irmãos, para controlar a nossa impulsividade, nossas raivas, né? Hoje eu já rio. Mas, irmãos, há cerca de uns 10 anos atrás, tinha uma coisa assim que me subia, mas me dava uma vontade de carregar um taco de basquete no carro. É quando buzinavam atrás de mim. Beisebol, o que eu falei? Beisebol, obrigado, Ronaldo. Olha a minha raiva. Olha o meu estado emocional que eu fico só de falar do assunto. Você também tem vontade de carregar um taco de beisebol, né, Ronaldo? Quando buzinavam atrás, meu irmão, meu pai. Hoje, às vezes, a maioria das vezes, a gente tem razão quando buzina atrás, porque a pessoa está no celular, né? Mas a maioria das vezes a pessoa estava com pressa, eu não estava com a mesma pressa da pessoa. Meus irmãos. Aí um dia eu tomei a decisão que era a seguinte: se alguém buzinar atrás hoje, essa semana, essa pessoa não vai estragar o meu dia. Não vai estragar o meu dia. É muito pouco para ela estragar o meu dia. E já viram que são coisas pequenas que às vezes estragam o nosso dia? Né? Eu estava saindo do Dunkin' Donuts um dia, frio com um café, tropecei e saí catando cavaco com o café quente, abriu a tampa, eu molhei todo o braço, respirei fundo, lembrei do princípio da buzina, e falei, eu vou embora e esse café não vai estragar meu dia. Irmãos, eu olho para trás, fui tranquilo, saí tranquilo, eu olho para trás, vem uma pessoa, uma moça, me chamando, Senhor, eu virei, ela falou, por favor, me acompanhe, venha comigo, me chamando para entrar novamente no Dunkin' Donuts. Ela era a gerente, eu vou lhe dar um café de graça. Eu vi o que aconteceu. Coisas pequenas, irmãs, mínimas, estragam o nosso dia. Já perceberam isso? Que a gente tem que relevar, tem que passar por cima. Quer ver uma coisa que as irmãs odeiam, as irmãs estragam o dia? É marido que joga a toalha molhada em cima da cama.
Estraga a noite da irmã. A irmã queria aquela noite, uma noite especial, ela botou um perfume, ela tomou banho mais cedo, ela botou as crianças para dormir, ela preparou o ambiente. E entra no quarto, depois de deixar as crianças lá. Entra no quarto, vai tentar arrumar a cama, espirrar um perfumezinho na cama, criar um ambiente, né? Que homem não sabe fazer isso, irmãos. Homem é bruto. Homem é... Aí ela olha, tá a toalha molhada em cima da cama. E o cara lá no espelho, fica assobiando, cantando, tá nem aí para a toalha. E aqui, aí estraga a noite. Estraga a noite. Não deixa, irmã. Não deixa que coisa pequena estrague a sua noite. Não deixa que coisa pequena faça você voar no pescoço de alguém. Não deixa. Não deixa. Moisés poderia resolver aquilo de outra forma. Interferir. Não. A gente fala no Brasil, a turma do deixa disso. Né? Pare com isso. Não faça isso. Maldito o homem que quer fazer justiça com as suas próprias mãos, que quer resolver a coisa nas suas próprias mãos, na força do seu braço. Né? Mas o Jeremias continua no capítulo 17, no versículo 7, ele diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Confia no Senhor. Pede para o Senhor, né, trabalhar nessa situação da sua vida. Que não permita que você naquele dia usufrua a vida abundante que Jesus nos proporciona. E quando Jesus disse: eu sou a vida, eu sou a vida em abundância, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não é só o céu de que ele está falando. Ele está falando também para a gente viver uma vida abundante aqui, uma vida feliz aqui. Bendito aquele que confia no Senhor. E quando Moisés confiou no seu braço, ele tem uma experiência, então, de fracasso. De fracassar. Quem de nós não fracassou nessa área? Nosso temperamento, nosso jeito de ser, que a gente precisa submeter à ação do Espírito Santo. Se você ler um dia, você está lendo, vai ler a biografia de Churchill, aquele grande primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, né? Primeiro nome. Ele falava um negócio muito interessante. Perguntaram para ele o que é sucesso. E ele disse: sucesso é você mover-se de um fracasso para outro fracasso sem perder o entusiasmo. Isso é sucesso. Aí você alcança sucesso. Você fraqueja hoje, mas amanhã eu vou acertar. Erra amanhã, mas depois você vai acertar. Mover-se de um fracasso para outro até, né? Sem perder o entusiasmo, sem perder a graça, a alegria de viver. Meus irmãos, olhando para Moisés, nós aprendemos a confiar em Deus e pedir que Deus nos ajude. Confiar em Deus sempre. Segunda lição que eu aprendi, irmãos, é que depois dessa experiência difícil, de fracasso, de erro, nós aprendemos a servir melhor. Servir melhor. Somos mais humildes para servir. Servir aos outros. Agora, os irmãos, imaginem na igreja, vamos pegar o nosso grupo aqui, todos querendo servir. Uns servindo os outros, todo mundo servindo uns aos outros, todo mundo... Irmãos, já imaginaram? Ia ser um tal de agora sou eu que te sirvo. Não, eu quero servir você. Você venha cá, eu vou servir vocês dois. Não, nós dois queremos servir você. Já imaginaram a situação? É o que diz a Bíblia.
que Jesus diz: melhor é servir do que ser servido. E olha só, ele matou o egípcio, e quando ele está lá no poço em Midian, as 7 filhas de Jetro chegam lá com animais para dar água aos animais. Chegam também homens, pastores também de rebanhos, e conseguem colocar as moças de lado e querem dar primeiro água aos seus rebanhos. O que aconteceu? Moisés botou os 7 para correr. Ainda não estava bem trabalhada a situação da ira na vida de Moisés. Botou os 7 para correr. Leiam a história, continua aí no capítulo 2 dias. Botou os 7 para correr. Interessante isso. A partir daí, ele vai para a casa de Jetro, acaba casando com Zípora, acaba fazendo sociedade lá com Jetro, tocar a fazenda, e lá prospera, e lá fica durante 40 anos. Estevão nos diz isso também em Atos 7. Nesses 40 anos que Moisés está lá servindo, não tem nenhum atrito com Jetro. A Bíblia não narra nenhum atrito dele com Jetro. Não é interessante isso? Porque, irmãos, se tem um negócio para você arrumar encrenca, você arrumar problema, faz uma sociedade. Chama o cunhado para montar um negócio. Chama um primo para montar um negócio. Chama o seu melhor amigo para montar um negócio. Se você quer, se a sua vida está muito profissional, está muito parada, você quer mais ação, você quer mais incômodo, faz uma sociedade. Não sei se alguém aqui tem uma experiência diferente, mas pelas histórias que eu ouço, sociedade é um negócio complicado. Ele é um novo homem, não cria atrito, precisa, depende, quer. E esse homem, Moisés, ele está sendo moldado no seu caráter. Ele está sendo moldado por dentro. Ele está sendo mudado nos seus princípios. E o mais interessante, irmãos, é que Moisés, ele frequentou o Templo do Sol. O Templo do Sol era a maior universidade do Egito naquela época. Olhem só o que Moisés estudou quando chegou a jovem, quando foi para o Templo do Sol. Ele aprendeu sobre ciência, medicina, astronomia, química, teologia, filosofia, direito. Olha só. Podia fazer direito só, né? Podia fazer só medicina. Aprendeu isso. Estudou estratégias de guerra, como fazer esculturas, artes, né? Aprendeu música e aprendeu pintura. Olha o currículo do cara. Agora, está limpando estábulo e levando a ovelha para pastar. Cuidando de rebanhos, quem sabe à noite. Por que serviu todos aqueles títulos, toda aquela formação dele? Para que serviu? Né? Mas agora ele está servindo. Ele põe de lado todos esses títulos, essa capacitação que ele recebeu, e ele vai servir, vai ajudar. Não quer mais problema, não quer mais encrenca. É por isso que Jesus disse: melhor coisa é servir do que ser servido. Independente dos títulos que você tenha, das faculdades que você conseguiu fazer, das habilidades que você tem, aprenda a servir. Quem sabe você pode usar até esse diploma que você tem para
servir e servir até melhor. Servir até melhor. Vou contar uma história engraçada aqui que a gente comenta, eu e Jorge sempre. Quando eu era capelão do Seminário do Sul, eu tinha a incumbência de arrumar trabalho para os seminaristas que chegavam de várias partes do Brasil e até do exterior, de Cuba, de Angola, de Moçambique. Eles precisavam trabalhar para arrumar uma renda extra para pagar o seminário, pagar o seu curso. E aí me avisaram, estava lá na lista, me passaram a lista, que estavam precisando de um porteiro. Nos fundos do seminário, quem conhece o Seminário do Sul, tem um portão enorme, igual esse nosso aqui, que precisa abrir, identificar a pessoa, então anotar a placa do carro, o nome da pessoa, para ela entrar. E aí, souberam lá, não sei como, eu sei que chegou na minha sala um jovem de Angola. Angola? Não, Angola, ele é de Angola. Com aquele sotaque português de Angola, né? Aquelas roupas coloridas, aquele chapeuzinho na cabeça, né? Ele estava lá fazendo teologia para voltar para ser pastor. E o vô dele, lá na tribo, era rei da tribo, era rei. E o sucessor era o pai dele, na tribo. E aí, pastor, tem alguma coisa? Eu falei, olha, tem um trabalho para você aí. Aí você vai pagar 20% ou 30% a menos da sua... Porque tem que trabalhar à noite, tem que ficar lá até às 11 da noite, abrir portão, fechar portão. Você quer? Ele vai abrir portão, fechar portão. Eu sou príncipe. Que o vô era rei, né? O pai estava na linha, ele estava na linha sucessória lá da tribo dele em Angola. Mas, pastor, eu sou príncipe. Eu falei, ó, sendo príncipe ou não príncipe, aqui no Brasil você não é príncipe. Que o máximo que você vai conseguir é porteiro lá. Pega esse título que você tem, essa capacitação que você tem, e humildemente invista no reino de Deus. Coloque à disposição das igrejas, ou da sua igreja. Abençoe pessoas. Aprendemos com Moisés hoje de manhã a servir. Vou servir. Vou atender. Não quero ser príncipe. Não quero ser melhor. Terceiro e último ponto, irmãos. Eu aprendi, olhando Moisés ali à beira daquele poço, que atitudes carnais não trazem resultados espirituais. Quando você age na carne, pode saber que a volta vai ser na carne. Não tem como. Não tem como. Diz o texto que Moisés olhou para um lado, olhou para o outro lado, não viu ninguém. Não viu ninguém. E aí ele age na carne. Ele mata. Ele se esqueceu de olhar para cima. De orar. De buscar a Deus. Então, aquele resultado na carnalidade de Moisés só podia dar resultado carnal. O rei ia matar ele, teve que fugir, passar por aquele aperto todo. Não tem outro jeito. Você toma uma atitude na carne, na sua força, no seu braço, pode saber, a menos que a outra pessoa seja muito espiritual e já de antemão te perdoe. E dê um retorno para você espiritual. Quem fez muito isso foi Jesus. Agiam na carne com ele e ele devolvia com espiritualidade. Judas vai e vende Jesus por 30 moedas de prata lá para os sacerdotes. Aí ele acompanha os guardas de Caifás até lá o jardim
para mostrar quem era Jesus, para prenderem Jesus. Olha a ação carnal de Judas. E quando ele chega lá no jardim, lá onde Jesus estava, Jesus vai à frente, vira-se para Judas e diz assim: amigo, aqui vieste. Chamou o traidor de quê? Amigo, aqui vieste. Era para Jesus detonar Judas. Confiei em você, escolhi você, o único cargo do grupo era seu, e você me faz um negócio desse. Ele dá uma resposta espiritual. Amigo. Chamar traidor de amigo é complicado, né, irmãos? Mas aprendemos isso com Jesus. Então, cuidado com suas atitudes carnais. Se você não encontrar do outro lado uma pessoa espiritual, vai vir uma atitude carnal também em direção a você. É muito doido isso, é muito louco. Então, o jovem na universidade, no high school, seja lá onde for, ele cola na prova. Ele tem uma atitude carnal. Aí, quando vem o resultado, ele tirou um A, ele agradece em oração a Deus pela nota. Tem nexo uma coisa dessa? Tem cabimento uma coisa dessa? Resultado carnal atitude carnal é resultado carnal. Agora está chegando aí, né? Declara o imposto de renda, sonega um monte de coisa. Aí quando vem aquela devolução do imposto de renda, né? Aquele cheque do governo, se alegra e junto com a esposa ora agradecendo pelo retorno do... Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não olhou para cima, não olhou para Deus. E quando a gente fica nesse plano aqui, terreno, desse mundo que jaz no maligno, a gente ouve o tambor desse mundo, marcha como esse mundo marcha, a gente só vai ter atitudes carnais e jamais vai conseguir conseguir resultados espirituais, bons resultados na nossa vida. Agiu na emoção, tanto lá com o homem que matou, como lá com os pastores, à beira do poço, na emoção. Queria lembrar você que a nossa vida, nós levamos a nossa vida com 2 remos. O remo da emoção e o remo da razão. Se você levar só com o remo da emoção, o que vai acontecer? Quem pesca aí? Quem anda de barco? Se você for só com o remo da emoção, você vai ficar dando volta, se o barco não afundar, né? Também, se você for só na razão, entendeu? Também vai afundar, também vai dar problema. Você não vai sair do lugar, você também vai afundar. Agora, emoções e razão controladas pelo Espírito Santo de Deus. Falando em razão, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Não é um negócio profundo isso, irmãos? O crente tem, aquele que tem uma experiência mesmo com Jesus, que tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Ou seja, você pensa, ou pelo menos deve pensar em toda e qualquer situação, pensar como Jesus pensava. O que Jesus faria? A mente de Cristo. Então a nossa mente, ela não controla nossas emoções e controla também a nossa razão. E aí só pode dar bênção.
Coisa horrível. Pastor, mas que irmão descontrolado. Já ouviram isso? Pastor, meu marido é descontrolado por qualquer coisa. Ele quebra tudo dentro de casa. Emocionalmente despreparado. Eu ri muito há um mês atrás, lendo uma notícia. Aconteceu no interior de São Paulo, um aniversário de uma senhora lá, um casamento, casada, 33 anos, o marido 35 anos. Aí, parabéns para você e tal. Aí, não tem aquele negócio de cortar o bolo e dar o primeiro pedaço para aquele que você gosta mais, para o mais queridinho, né? A senhora corta o bolo, leva o pedaço de bolo para a irmã mais velha, que tinha criado ela, tinha ajudado ela, elas perderam a mãe, uma história assim. Então, em agradecimento, ela deu o primeiro pedaço de bolo para a irmã mais velha. O marido ficou nervoso, jogou uma cadeira longe, saiu da festa, saiu andando pela rua, só voltou para casa no outro dia. 35 anos. Emoções completamente descompassadas, fora de controle. Se fosse uma criança, 9 anos, 7 anos, a gente ria, né? Volta aqui, moleque. Vou te dar uns tapas, moleque. Para de bobagem, moleque. Ficou nervosinho, ficou chateado. E saiu andando pela rua. Passou a noite andando. Irmãs, o que mais me impressionou foi que quando terminou a festa, essa esposa saiu atrás procurando o cara. Encontrou o cara lá no outro dia, às 4 ou 5 da manhã. Põe amor nisso, né? Deixa o cara dormir na rua. Deixa ele viver, irmãos, deixa ele viver a infantilidade dele. A infantilidade dele. O que tem de gente com 60 anos, 40 anos, 50 anos de idade e a cabeça de 10 anos, 13 anos, 15 anos, cabeça de adolescente. Mas não é fácil, irmãos. Mas não é fácil. Não é fácil. Já você encontra jovens, 14, 15, 18 anos, com a cabeça madura. Poxa, cabeça de 35, 40 anos, cabeça no lugar, já está providenciando a casa própria, está firme no trabalho, trata a família bem. 18, 20 anos, já com a cabeça madura, as emoções no lugar. E esse pessoal vem todo para a igreja. Vem todo para a igreja. E a gente tem que transitar no meio desse pessoal todo. Os estourados, os nervosos, os educados, os emocionalmente equilibrados, os maduros, tem que transitar. Não é só o pastor, não. A igreja toda tem que transitar com essa gente toda. E aí, toda vez que você tiver dificuldade nessa área, meu irmão, lembra do versículo bíblico: suportai-vos uns aos outros. É o único versículo que cabe, irmãos. Suportai-vos uns aos outros. Né? Não fala lá, amassai-vos uns aos outros. Suportar. Né? Suportar. Emoções e razão. Lavados, purificados no sangue de Jesus. Irmãos, ainda a ideia de esconder, olha só, de esconder o egípcio na areia. Meus irmãos, foi um erro muito bem planejado. Você faz um planejamento legal, olha, vai ser assim, vai dar nisso, vou por aqui, vai por ali.
faz um planejamento legal, mas errado. Dá errado. Não acerta. Um erro bem planejado. E ninguém está vendo, viu, irmão? Ninguém está vendo. Deus está vendo. E a Bíblia diz que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Por isso que a gente não precisa ficar julgando. Né? Dentro de todos nós tem um juiz inquieto. Um juiz que adora dar sentença. Tem um juiz dentro de nós. Né? Um juiz. Quão bom seria se dentro de nós tivesse um advogado. Entenderam a diferença? Um advogado que defendesse o outro, o próximo. Não. O juiz logo toma conta e manda todo mundo calar a boca e faz como Moisés. Julga, condena e mata. Tem um juiz dentro de cada um de nós. Deus estava vendo. Voltando no capítulo 1, que eu não li, no versículo 8, tem um detalhe muito interessante. Êxodo 1, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Vocês sabem que os hebreus chegaram no Egito com Jacó. Primeiro José foi na frente, Jacó, 75 pessoas, mais ou menos. E agora, diz o texto, que subiu ao trono do Egito um novo rei, que não sabia, não conheceu, diz outra versão, nada sobre José. É um outro faraó que está nesses tempos de Moisés, é um outro faraó que está reinando no Egito. O que eu aprendi com isso, irmãos? O que eu aprendi? As situações mudam. Quando você menos espera, a situação muda. Muda completamente. Sem você esperar. Cuidado com isso, irmão. Você não sabe o lá na frente. Quando estava aquele problema de refugiados chegando de barco, aquela confusão toda lá na Europa, chegou um grupo de refugiados do Marrocos e eles foram mandados para a Itália. E a cidade pequena não quis receber. Eram 60, 70 refugiados, mais ou menos. A cidade de muitos idosos, a Itália tem isso, né? Vai dar marginalidade, vai dar problema, não queremos essa gente aqui. A prefeita da cidade, muito sábia, escolheu uma área, cerca de 30 quilômetros da cidade, e ofereceu a esses refugiados. E eles eram muito bons com plantação, com hortas, comida, vegetais, alface, tomate. Eles eram muito bons em fazer hortas, sabiam cultivar hortas. E eles aceitaram. Foram por lá, começaram naquelas barracas de lona preta, e se ajudaram lá, e daqui a pouco o governo começou a dar dinheiro, eles construíram as casas, e eles fizeram ali uma vila muito boa, e com muita fartura. Abóbora temos, alface temos, beterraba temos, tomate temos, mas muita coisa mesmo, muita fartura. E aí veio a epidemia, veio o tal do Covid. E aí essa cidadezinha, onde tinha muitos idosos, ficou desabastecida. Nenhum caminhão chegava lá com verduras e com legumes para suprir a necessidade da cidade. Aí a prefeita mandou 2 caminhões da cidade, aonde? Lá com os marroquinos. Comprar verdura, comprar
o que eles estavam produzindo para sustentar aqueles que tinham recusado a chegada daqueles imigrantes. As situações mudam. E, meus irmãos, o melhor juiz que eu já encontrei nessa vida, melhor juiz, queria indicar esse juiz para você. Se você está precisando de um juiz, eu indico. O melhor juiz neste mundo, nessa vida, se chama tempo. Tempo. Dá tempo. Não adianta nada. Não adianta nada, nem retém nada, nem trava nada. Dá tempo. É o melhor juiz. É o melhor juiz que podemos ter. Subiu ao trono um faraó que não conhecia José. Você não sabe o próximo mês. Não sabe a próxima semana. Eu queria adiantar a você que só Deus é que não muda. E nele que você pode confiar. E é nele que você deve confiar. Os nossos erros nos levam para desertos. Toda vez que a gente erra, que a gente dá uma mancada na vida, esse erro nos leva para desertos. Lugares terríveis, situação difícil. E no deserto, Moisés encontrou um poço, encontrou água. Eu queria dizer a você que este mundo é um deserto. Esse mundo não tem nada a nos oferecer. E o poço, a água que nós podemos encontrar é Jesus. Ele é que pode matar a nossa sede espiritual. Ele disse: vós que tendes sede, vinde a mim. Ele disse para a mulher samaritana: se eu te der a água que eu tenho, nunca mais você vai ter sede. Ele está falando de algo espiritual. Ele está falando de vida eterna. Ele está falando que ele era a água da vida. Quem sabe você esteja atravessando um deserto. Eu queria lembrar a você que nós temos um poço maravilhoso, que não se esgota, que não seca, e o nome desse poço é Jesus. Temos problemas? Temos. Mas é melhor problema com Jesus do que sozinho, irmãos. Pelo menos na minha experiência. Do que sozinhos. Amém, irmãos? Do que sozinhos. Então, se você estiver atravessando algum deserto, traga a sua vida hoje a Jesus. Deixe Ele ajudar você. Deixe Ele saciar a sua sede espiritual. Abaixe a sua cabeça em oração. Coloca diante de Deus aquilo que você sentir vontade agora. Aquilo que falou o seu coração agora. Coloca diante de Deus. Tenha um tempo aí de oração. Tenha um tempo aí com Deus. Só você e Deus.